Olá a todos, meu nome é Gonçalo Ferreira, também conhecido por Crash, e estou aqui para vos falar de que eu acho que descobri uma relação entre o que os americanos chamam de super força e o Asperger. Eu descobri há uns dias atrás que eu era Asperger, que hoje em dia ou seja, basicamente eu hoje em dia sou considerado autista, porque o que era antigamente autismo, que acho que foi em 2012, 2013, o que era antigamente autismo passou ao autismo nível 3, e o que era Asperger passou ao autista nível 1, ou seja, eu passei a ser autista e sou Asperger, e adoro ser, porque a mim são todas coisas boas, maioritariamente. E eu descobri, acho que descobri que o ter muita força tem a ver com isso. E muita força, podem não achar o que é assim. Em primeiro lugar, eu quero dizer-vos uma coisa, eu tenho uma força muito fora do normal, mas isso não quer dizer que eu possa levantar pesos grandes. Eu posso, por exemplo, pegar tipo 5 quer dizer, 3 sacos de areia, por exemplo, do continente, imagina, de 5 quilos. Eu quero pôr isto na caixa, estico o braço e ponho lá, pronto, ponho lá porque, por exemplo, eu reparo, eu desde pequeno reparava, por exemplo, que as pessoas iam pôr, por exemplo, um saco de areia dos gatos, e tinha que fazer força, para pôr a coelho do saco. E pronto, e vi os gajos mais fortes, já conseguiam pegar no saco, mas não conseguiam esticar o braço assim, ou seja, não conseguiam fazer assim na boca, o braço esticado e depois dar o saco lá calmamente. Não, eles faziam assim, mas faziam algum esforço, mesmo em gajos grandes. E eu pegava num saco, fazia assim, pegava dois sacos, fazia assim, pegava em 3 sacos de 15 quilos, esticava o braço e fazia assim, e eu pensava, mas que raios, porquê que esta gente é tão fraca? Pensava eu. Mais tarde, ao ver os Super-Humanos de Sanui, o Dennis Rogers em Vá Frigideira, eu experimentei, está aqui um vídeo que foi a primeira vez que eu experimentei, foi em 2014, eu descobri que era capaz de levar frigideiras, fiquei todo contente, que eu é assim, 1,80m, com 64 quilos ou 65, super magrinho, e sem nunca treinar, há 10 anos não treinava, pego uma frigideira em rola, pego em maçãs mágoas, parti uma chave inglesa, dobrei ferramentas, dobrei barras de aço, eu, Phonics, eu tenho uma característica única, não sei de onde é que ela vem, mas eu tenho. E eu fiquei super contente com mim mesmo, porque além de toda a minha vida eu ser capaz de aprender tudo e mais alguma coisa super rápido, desde física teórica, matemática, programação, sei lá, softwares que eu criei, não é? Sistemas de investimento que eu criei, investimentos, trading, que safei na bolsa, fui dos premiados no Net Bolsa, sei lá, fiz tanta coisa. Aliás, eu hei de pôr aqui um vídeo que vocês, se quiserem, espreitem, que é um vídeo que eu terei do meu canal, que mostra todas as coisas que eu faço no dia a dia, e lá podem ver que eu faço mesmo muita coisa completamente distinta. E eu só fiz o 12º porque me obrigaram, que nem fui estudar. Eu aprendi tudo sozinho, e tudo super rápido, e em muitas áreas. E eu pensei, sempre tive tanta coisa boa em mim, que é uma maravilha, e eu ouço muito bem, e ao mesmo tempo vejo bem de noite, vejo mal de dia. E no meio disto tudo eu pensei, tanta característica espetacular que eu adoro ter, e agora ainda por cima tenho uma espécie de super força, brutal. Eu descobri que havia muita pouca gente, cá em Portugal só conheço a mim, deve haver outras pessoas como eu, mas se calhar não sabem que são. Por isso vocês peguem numa frigideira, tentem enrolar, se conseguirem, descobrem que sou como eu. Até porque eu acho que há uma relação entre Asperger e serem muito fortes. E, e eu pensei, uau, isto é espetacular. Mas depois, passados uns tempos, havia pessoal que me dizia na brincadeira, pá, a primeira vez que eu tentei pintar, eu fiz pinturas giras, a primeira vez que tentei desenhar, consegui desenhar a cara das pessoas já com um aspecto fotográfico, ou seja, lá para o quarto, quinto desenho já estava a desenhar com um aspecto fotográfico a cara das pessoas. Quando comprei o meu primeiro sintetizador, o primeiro dia, criei logo várias músicas sem saber como, parece que já sabia tocar. Consegui fazer música de forma natural. Criei logo músicas nos meus primeiros dias, ou seja, tudo o que eu tentava fazer, parece que já nasci ensinado com isso, ou epá, em termos de artes, parece que já nasci ensinado com isso. O que eu imaginava consegui pôr no papel, ou consegui tocar, epá, brutal. E o resto das cenas eu fui aprendendo facilmente sozinho. Claro que eu não, sei lá, matérias como filosofia, eu chegava a ter negativa, porque assim, eu não consigo intuitivamente descobrir o que é que o raio do Kierkegaard e do Sócrates falaram há 2000 anos, não é? Cheguei a ter negativas em filosofia, etc. Porque eu nunca estudei, nunca estudei. Filosofia até aconteceu eu ter um exame que era tipo 20 valores, era 20, uma pergunta veio a 4 valores, que era qual é a cor do burro quando foge. Eu não sabia responder a nada, por isso depois vou responder à cor do burro quando foge, que é 4 páginas, que eu publiquei isso um dia, e a mulher diz-me, isto sim é filosofia, deu-me um 20, os 4 valores deu-me um 20, pronto. Mas resultado, eu era um mau aluno, porque eu nunca queria estudar, etc. Mas eu sempre aprendi tudo muito rápido. E depois de repente eu descobri que és tipo força, uau. E as pessoas me diziam, Gonçalo, tu és tipo o Da Vinci, tu fazes muita coisa ao mesmo tempo, tu és tipo o Da Vinci. E eu, não sou nada. E eu assim na brincadeira dizia assim, não sou nada. Há uma vez, eu tenho, eu fazia assim, olha, tenho, entre aspas, super força. O Da Vinci não tinha. Ficava todo contente a dizer isto assim. Só que passados uns tempos eu acabei por descobrir que, afinal, eu vou pôr aqui uma lâmpada, espere lá. Não dá. Eu acabei por descobrir que o Da Vinci, afinal, até tinha uma espécie de super força. Ou seja, eu enganei-me. Vocês procurem na net por um artigo que é Da Vinci could kick your ass. E vocês vão ver que o Da Vinci, além de ser um polímata como eu,
é um nome que se dá a pessoas que gostam de estudar, especializar-se em várias áreas distintas, etc. Além do Da Vinci ser um polímata, como vocês quiserem chamar, depende do país onde estejam, ele também tinha boa da força. E eu andava lá, todo contente, era magro como eu, parece fraco, mas chegava lá magro, mas acho que ele estava bem treinado, estava como o Wolverine, por exemplo. E eu chegava ao pé dos gajos, chegava lá, pega na ferradura, dá cá isto. Dobrava a ferradura e dava-lhes aquilo, e até fazia apostas, ou seja, eu era muito forte. E era capaz de bater em várias pessoas ao mesmo tempo, etc. Ou seja, era um homem forte, o Da Vinci. Uma força fora do normal. E quando alguém me disse, não, Gonçalo, passado uns tempos, não, olha que o Da Vinci era bem forte. Eu fiquei, não pode. Eu fui ver e vi que o Da Vinci era mesmo muito forte. Ou aquele artigo que estou na descrição, que é Da Vinci Could Kick Your Ass. E aí eu comecei a perceber, espera lá, que estranho. Epá, entre mim e o Einstein, etc., não posso encontrar esse tipo de relações, porque já não dá para comparar a inteligência, não dá para comparar, não é? A gente não consegue nunca descobrir se uma pessoa é tão inteligente como a outra, ou mais ou menos, não dá para comparar isso. Mas o Da Vinci especializa-se em várias áreas, eu também e tal, mas o Da Vinci tem boa da força, e eu comecei, epá, Fónix. Afinal, o Da Vinci é um bocadinho mais parecido comigo do que eu pensava. E depois, além do Da Vinci ter muita força, o Da Vinci tinha também um triângulo nas mãos, um triângulo perfeito nas mãos, que ele tem um triângulo perfeito, dizem que faz um triângulo perfeito com a unha das mãos. A minha unha da vida não tem fim, e a minha mão faz um triângulo perfeito, e depois tem aqui um triângulo também perfeito, que é o do ocultismo, coisa qualquer, não importa. Mas a questão é, o Da Vinci tinha um triângulo nas mãos como eu, era um polímata, e ao mesmo tempo tinha uma força brutal como eu. Eu fiquei, Fónix, mas há aqui uma relação muito estranha, o que é que está a passar? Comecei a pensar naquilo. Mas eu nunca soube a resposta, até há uns dias atrás. De qualquer das formas, sobre a quiromancia, eu sei que pode parecer um bocadinho estranho, ou quiromancia, como os espanhóis dizem, pode parecer um bocadinho estranho, mas eu acho que a quiromancia pode, as unhas da mão podem representar de alguma forma a nossa genética. Por isso, eu acho que duas pessoas com uma certa genética podem ter unhas das mãos parecidas, e acho que alguns problemas de saúde se podem refletir nas unhas das mãos. E por isso que a quiromancia pode servir como uma forma de indicador tipo estatístico. Ao longo de muitos milhares de anos eles viram que certas pessoas doentes tinham certas vinhas, etc. E por isso a quiromancia pode ter algum fundo científico por trás, ok? Pronto, eu depois comecei a pensar nisso e há uns dias atrás eu descobri que era Asperger. Eu tinha feito testes antigamente de ADHD, déficit de atenção, e pensei que tinha déficit de atenção. Mas era um bocadinho estranho, que eu às vezes sentava de noite, não estava a programar, estava ali envolvido na programação, de repente, à meia-noite sentava, depois de repente olhava, e há luz do sol, são 9 da manhã, e depois parece que via assim a minha vista turva, parece que tinha saído de um estado diferente mental, que acho que na net chamam de zone, e eu, como é que eu consigo estar 9 ou 10 horas a programar sem parar e consigo estar tanto tempo sentado se eu tenho déficit de atenção? Eu percebi que eu tenho um déficit de atenção, mas não é bem o déficit de atenção e hiperatividade que as pessoas pensam. Eu descobri que sou Asperger com características de distração, de déficit de atenção. E fiz testes de Asperger, etc. E percebi logo. Um amigo meu, que é médico psiquiatra, já tinha dito que eu era Asperger, não acreditei. Eu fiz os testes, depois quando tive o tipo 34, 35, depois fiz o outro, depois comecei a ver. Depois, as características dos autistas e dos Asperger, há um folheto que diz que são tipo 14 características de autistas. Eu já tive 11 delas, igual tenho 9 ou 11, pronto. Tudo que há Asperger, não sei aqui, eu tinha as características todas não, há várias. E eu comecei, sou mesmo Asperger. Depois foi com o meu amigo médico, ele confirmou-me o diagnóstico, sou Asperger. E a partir daí fez-me luz na minha cabeça. Da Vinci, tal como Einstein, Tesla, Newton, Mozart, etc. Todos eles eram Asperger. O Da Vinci, teoricamente, era Asperger. E o Da Vinci era Asperger, era polímata, mas também tinha bué da força. Eu sou Asperger, eu faço muitas áreas, aprendo bem, etc. E tenho muita força. Eu comecei a pensar, tem de haver aqui uma relação. Eu acho que, por exemplo, a minha capacidade de resistir ao frio, eu consigo estar, uma vez estive na Serra da Estrela, estava tipo, quase não nevava, eu vou pôr uma coisa aqui, os meus amigos estavam cheios de frio, eles estavam cheios de frio, eu estava lá de shirt na maior, assim, estava na maior, estive há 4 horas parado na neve a tirar fotos ao pessoal, não me aconteceu nada. Eu, por exemplo, aqui no Porto contam 2 graus de temperatura e cair chuva torrencial, eu estou a andar sob chuva torrencial no meio do nevoeiro com 2 graus de temperatura, tudo encharcado, entro no autocarro a pingar água por todos os lados, sem t-shirt, na maior, e vê-se a sair um vapor de mim, ou seja, eu a aquecer a água fria, vê-se assim um vapor a sair do meu corpo, os velhotes no autocarro a tremerem todos assim, muita gente aqui no Porto já me deve ter visto, já me deve conhecer por andar ao frio e à chuva de shirt, e eu não sinto frio como eles, eu nunca fico doente, além de não sentir frio, não ficar doente, tenho a vista hipersensível à luz, mas consigo ver bem no escuro, tenho uma audição brutal, uma resistência à dor,
E eu comecei a ver, se calhar a resistência à dor que eu tenho, se calhar a resistência ao frio também é uma característica da Asperger, porque o frio de certa forma é a dor, ou seja, eu pensei, tudo isto tem a ver com a Asperger, porque eu percebi que a minha resistência, a minha hipersensibilidade à luz, consigo ver melhor quando está, quando está escuro. Escuro vejo melhor que o normal e de dia vejo pior. É Asperger, audição é Asperger, qualquer barulho dos vizinhos faça um fico furioso, é Asperger, já percebi isso. E por isso a resistência à dor que eu tenho já vi que é autístico também é Asperger, por isso a resistência ao frio também deve ser Asperger. Nunca ficar doente, eu não faço ideia, mas Da Vinci era Asperger, tinha boa da força, eu tenho boa da força e pronto. E eu acho que consigo provar isso e já vos irei explicar. Em primeiro lugar, esta coisa da força é assim, vocês podem pegar, eu vou pôr um link na descrição com um vídeo que vocês veem o Magnus Samuelsson, que era um viking de 200 kg, foi campeão do mundo de Strongman, daqueles que andam a revelar carros, estão a ver? Pronto. E ele, para enrolar uma frigideira, tem de usar o peito, não consegue fazer só com a mão, tem de usar o peito todo assim, e mesmo assim custa-lhe um bocado. Eu consigo pegar nela e enrolar com uma mão. Consigo enrolar duas em 10 segundos, acho que sou uma ou duas pessoas do mundo que enrola duas em vídeo, ou três, e sou a única pessoa no mundo que tem em vídeo eu enrolar três frigideiras, as três consigo em 30 segundos, e quatro já levo uns minutos, e quatro já me rasga a mão, pronto, quatro já é, mas eu consigo enrolar quatro. Mas a questão é, eu consigo fazer coisas que ele não consegue, porque eu tenho mais força do que ele. Só que, por outro lado, eu não tenho, eu por exemplo, eu consigo pegar, como eu vos mostrei, tipo, 3 sacos de 5 kg não custa nada, eu consigo pegar os 3 sacos e depois eu até tenho um vídeo em que estou a segurar com, com o dedo indicador 20 kg, que é 4 sacos de 5 kg, a segurar 20 kg com o dedo indicador, e não é segurá-lo assim, não é pô-lo assim, é ter o dedo indicador esticado e só com a força deste dedo estar a segurar 20 kg, assim, ou seja, como é que eu ia dizer, eu tenho muita força, só que da mesma maneira como esse gajo pesa 200 kg, andar com uma bola de 100 kg, é como eu, que peso 65 kg, andar com uma bola de 30 kg. O que é que eu faço com 30 kg? Eu consigo pegar numa criança de 30 kg assim. Eu consigo tirar uma criança de 30 kg assim. Ou seja, eu consigo pegar numa bola de 30 kg e tirá-la. Não é? Ou seja, só que 200 kg é o dobro do meu. 100 e tal kg é o dobro do meu peso. Eu andar com o dobro do meu peso a correr, tudo a cabo das costas. Uma vez eu estava a treinar no ginásio. Para vos explicar a relação da força, eu já lá vou chegar, a relação genética. Mas eu, quando estava a treinar no ginásio, uma vez estava com. Eu cheguei para lá, tinha 57 kg. Com 1,80m de altura, tinha 57 kg. Os amigos levaram ao ginásio para ganhar peso. Assim que eu cheguei lá, comecei logo a dar 250 kg de pernas. Passado 1 ou 2 dias, comecei a dar 380 kg de pernas. Aqui não dava mais, a máquina não dava mais. 380 kg com a prensa de pernas. E estava a tentar fazer bíceps com 70 kg. Só que eu era um bocado nabo. Estava assim, ao levantar 70 kg, o corpo a um cima da alavanca, o corpo é puxado para a frente. Por isso eu estava a fazer assim, não dava para treinar assim, não é? Depois comecei a treinar de outra maneira, mas uma vez pus 250 kg nos ombros, depois comecei a treinar os gêmeos, que é a parte de baixo das pernas, não é? Comecei a fazer assim, depois aquilo parecia-me fácil. Eu comecei a fazer o ETA rápido, a minha coluna curvou, eu fui até ao chão, bati com a nuca na barra, fiquei um minuto eletrizado e percebi, podia ter morrido aqui. E foi em 2003, 2004. Eu deixei de treinar. Durante 10 anos nunca mais treinei porque eu percebi que, por mais que eu treinasse, quer eu fizesse 1000 abdominais seguidas, quer eu fizesse coisa, não ganhava músculo. Eu tive que fazer abdominais com 170 kg, 150 kg, 160 kg nas costas, a fazer abdominais assim, para elas crescerem qualquer coisa. Ou seja, não dá. Eu não me ia matar para ganhar músculo. Não ganho. Por isso, eu nunca mais treinei. E quando vi os super-humanos de Stan Lee, vi o Dennis Rodgers limpar frigideiras, etc., eu tentei fazer e vi que era capaz. Fiz uma maçã, esmaguei uma lata, parti uma chave inglesa, dobrei ferramentas, dobrei barras de aço, peguei na frigideira em enrolei e percebi que tinha este tipo de força. E aí comecei a treinar, pronto, na brincadeira, pronto. E fazer vídeos para mostrar que podíamos ser veganos sem comer carne. Não, estupidez. Podemos ser muito fortes sem comer carne, porque é um mito que é preciso comer carne, etc. Fiz vídeos desses e pronto. E nesse momento, foi assim que tudo começou. Ou seja, eu consigo ter muito mais força do que o normal, só que eu não tenho corpo para andar a levantar 200 kg porque eu fico esmagado. Ou seja, eu não tenho corpo para a força que eu tenho. Por isso eu não posso estar por isso posso dizer assim que o campeão de Portugal de Strongman consegue andar com 200 kg a andar e eu não vou conseguir, porque se eu fizer isso dou cabo as costas, não é? Eu não posso fazer isso, mas eu consigo dobrar coisas que ele, por mais que tenta, não vai conseguir. Ou seja, são dois tipos de força diferentes. Eu costumo dizer que esses gajos grandes é um tipo de força de tamanho, são fortes porque são muito grandes, enquanto
eu tenho mesmo a força real, só que eu não sou grande, não posso usar bem essa força. Pronto, é mais ou menos isso. Agora, eu acho que isto é uma característica dos Aspergers. E porquê? Vocês sabem que só 1% da população é Asperger. E desse 1% da população, se calhar só 0,0 qualquer coisa por cento é que se tornam Einstein, Da Vinci, Mozart. Ou seja, o Asperger dá características. Dá esta pessoa a característica A, dá esta a B, por exemplo. Imaginem, dá o dom A à pessoa A, dá o dom B à pessoa B, dá o dom C, a esta dá o dom A mais o B, a esta dá o A mais o B mais o C. Ou seja, alguns têm muitos dons, outros têm poucos, etc. Mas o ser tipo um Einstein parece ser um dom raro dos Asperger, por exemplo. Ou seja, o Asperger se calhar pode ter muita inteligência, alguns deles podem ter muita inteligência, mas ter um dom tipo Einstein, outros não sei. E a coisa da força, talvez a super força, seja uma espécie de um dom dado por Asperger. Porque se o Asperger é um conjunto de genes que nos influencia não só mentalmente, mas também fisicamente, então, epá, dá resistência ao frio, resistência à dor, etc. Epá, se pode influenciar o físico, também pode influenciar a força. Epá, por isso, eu acho que tem a ver com Asperger. E ao ver que Da Vinci era Asperger e afinal consegue dobrar ferraduras, eu fiquei parvo. Havia amigos meus que diziam: Gonçalo, tu és tipo o Da Vinci, faz muita coisa, etc. E eu dizia na brincadeira assim: não, pessoal, não, não, não sou como o Da Vinci, eu sou diferente, eu consigo dobrar isto, consigo dobrar, eu tenho boa da força. E o Da Vinci não tinha, era o que eu dizia. Um dia mostro uma página que é, eu não sei se me estou a repetir, mas como isso é característico dos Aspergers, este vídeo é para os Aspergers, perdoem-me, acho que me vou perdoar. E o Da Vinci conseguia, acho que era na altura, chegava ao pé do pessoal, pegava numa ferradura e entortava e dava aquilo tudo torto às pessoas e as pessoas ficavam, até fazia apostas e tudo. O Da Vinci era mesmo muito forte. E o Da Vinci era assim tão forte e, e eu comecei mostrar-me essas páginas do Da Vinci era muito forte e fiquei Phonics. Então o Da Vinci pode ser tipo polímata, polimata, tanto faz, como eu, especializo em ser várias áreas, mas o Da Vinci, além disso, também era boeda forte. E eu também sou boeda forte. Será que há aqui uma relação? Eu na altura pensei, mas não sabia qual era a relação. Porquê? A relação não dá para comparar inteligências. Eu não consigo saber se aquele é mais inteligente que o outro. Não, ou seja, eu não posso comparar o Einstein ou o Hawking, etc. Eu posso ter mais do que ele, posso ter menos. Ou seja, não dá para comparar inteligências. A gente não sabe. Não posso comparar. O Da Vinci já encontra um bocadinho de ponto de comparação, porque ele faz muitas coisas diferentes e tem força. E eu faço muitas coisas diferentes e tenho força, mas não há aqui uma comparação certa. E eu fiquei sempre na dúvida: será que o Da Vinci, há aqui alguma coisa? E eu nunca descobri. Quando eu descobri que o Da Vinci ah, tinha Asperger, para já eu nunca tinha pensado que eles tinham Asperger, mas há uns dias, quando eu descobri que eu tinha Asperger, eu comecei a ver e descobri que entre as pessoas que tinham Asperger, tipo o, o Einstein, o Mozart, o Tesla, etc., Newton, entre essas pessoas que tinham Asperger, estava o Da Vinci. E fez-me luz na cabeça. Tipo, Da Vinci tinha Asperger. E eu pensei, tipo, não só o Da Vinci tinha o triângulo da mão como eu, como ele era polímata como eu, como ele tinha muita força como eu, e afinal tinha Asperger como eu. E aí fez luz na minha cabeça. E eu pensei, espera lá. Então, pá, foi imediato. Asperger pode estar relacionado. Se o Asperger dá características de força, quer dizer, características mentais e também físicas que podem ser influenciadas pela mente, não é? Porque não só o nosso cérebro é muito plástico, mas o nosso próprio organismo é moldado pelo nosso cérebro. Eu comecei a pensar, tem de haver aqui uma relação, tem de haver uma relação. Além disso, há uma coisa muito importante que eu tenho uma lista que é sobre a minha força fora normal. E há um vídeo que é o do Denis em que ele explica que cada aparecer na descrição aqui em cima, o Denis explica que todos nós, a teoria deles é esta, que foi-lhe explicada por, acho que foi o Mighty Hatton ou Joel Greenstein, que parece-me que era a Asperger, que agora já os consegui identificar, que ensinou ao seu pupilo, que era o Slim the Hammerman, que me parece ser um Asperger também, que acabou por explicar ao Denis Rosas, que também me parece ser um Asperger. Já vos vou explicar sobre isso. E o Denis Rosas, que é o do Sunway Superhumans, ensinou-me isso uma vez que nós tínhamos um que eu não conheço aqui ninguém por Portugal que conhece isto, que podia perguntar já fora, não é? E explicou-me, todos nós temos um governador nas nossas cabeças. E o governador diz-nos, tu não podes usar esse tipo de força para proteger o corpo. E eu ou nasci sem governador, como eu, ou conseguimos desligá-lo quando quisermos. E há casos em que, por exemplo, uma pessoa, entre aspas, normal, quer matar a roda do carro a salvar alguém e não consegue, e depois morrem ali todos, não é? E depois há casos estranhos em que uma mulher consegue levantar um carro, uma roda de um carro, para tirar o filho e depois
e pronto, e salvá-lo. E chamam isso de força histérica, ou seja, é um fenómeno muito raro, porque há muito pouca gente com este tipo de força ao vivo, como eu, por exemplo, e também é difícil pôr a pessoa em situação de stress para ela ter aquela força, ou seja, não dá para estudar isso, não é? E chama de força histérica, e, ou seja, parece que em certos casos o governador pode ver a pessoa a morrer e o governador diz: não vais usar e acabou, morre para aí. E a pessoa morre mesmo e o governador morre com ela. E há casos em que a pessoa está em emergência e a pessoa precisa da força e o governador: está bem, toma lá a força, usa a força que quiseres. E aí a pessoa consegue ir além do que é normal, usar a força e salvar a outra. E depois há aqueles casos de pessoas como eu que conseguem desligar o governador quando querem ou nem sequer o têm. Ok? E é o que o Denis me disse. E isto podem comparar com o chip do motor de um carro. Vocês têm o chip no motor do carro que limita o Porsche aos 320 km/h. Se vocês tirarem o chip, o Porsche consegue chegar aos 390, etc. Consegue dar boeda mais, bastante mais, só que o motor rebenta mais depressa. Da mesma maneira, eu não tenho o chip, mas eu posso tacar no meu corpo mais depressa. Eu ao dobrar barras de aço, era barras de 2 cm de espessura, e eu ao dobrar aquelas barras, a força que eu fazia, eu começava a sentir as veias sobressaíam aqui, começava a ver sangue a sair dos poros da pele, e começava a ouvir o coração bater no meu ouvido, ou seja, pressão intracraniana muito elevada, o que podia causar um derrame cerebral, ou seja, eu estava a colocar o meu corpo em risco, o meu corpo estava ali nos limites. Eu consegui dobrar a barra de 2 cm, voltei ao normal, e também acontece que eu não dobro barra só com os pulsos, sim, barras que requerem 300 kg para dobrar tipo uns 20 graus, eu ao dobrar essas barras também sinto esse resultado. Eu descobri que mais ou menos qual é o ponto em que a minha força um, pode causar danos ao meu corpo. Ou seja, uma barra que requer 300 kg para dobrar a 20 graus, em que eu pego nela e consigo dobrá-la toda, para fazer isso eu consigo pôr o meu corpo em risco e posso morrer. Pronto, eu percebi, já descobri os meus limites, por isso já parei de treinar há 7 ou 8 meses, já descobri os meus limites, não preciso treinar, porque eu sem treinar consigo enrolar frigideiras, dobrar ferraduras, à frente das pessoas consigo fazer coisas assim, por isso eu não preciso treinar, ok? Não quero colocar o meu corpo em risco, já descobri os meus limites. Mas isso existe, e esse governador, ou esse chip que nós chamamos de governador, tem a ver com mente. E a gente vai pensar, mas os monstros de Shaolin treinam a vida inteira e não conseguem usar esse tipo de força, não conseguem chegar lá. Quer dizer que não tem só a ver com a mente. De certa maneira tem a ver com a mente, mas tem a ver com a nossa mente ter algumas diferenças a nível genético, tal como o Einstein tem um cérebro um bocadinho diferente. Ou seja, se vocês virem o Stanley Superhuman, se podem ver que o Dennis Rogers, ao fazer certos exercícios, os atletas de força conseguem ter isto assim, de ativação muscular, e o Dennis faz os gráficos são off the record, são off the charts, ou seja, teoricamente ele e eu também conseguimos ativar muito mais fibras musculares de uma vez que uma pessoa normal. Resultado, eu com este músculo pequeno consigo ativar força, tipo a força total do músculo. Enquanto uma pessoa normal só consegue ativar, imagina que é só 10% ou 15%. Essa pessoa terá de ter um músculo 6 vezes maior, ou seja, terá de ter um braço assim, um bração assim, para ter a mesma força que eu. E ninguém tem um bração assim, por isso esses gajos são bem grandes, os braços deles são só assim, não conseguem ter a minha força, que tinham de ter músculos muito maiores. Ou seja, eu acho que tem a ver com isso, que é o meu cérebro ser capaz, o governador deixa-me fazer isso, ser capaz de ativar, em vez do X porcentagem de fibras musculares normais, ativar um monte delas de uma vez. Por isso é que eu consigo, sei lá, por isso é que eu consigo pegar, por exemplo, assim, em sacos por exemplo, eu ao baixar estes 3 sacos de 5 kg, que é só 15 kg, 15 kg não é nada. 15 kg não é nada para mim, porque eu levanto muito mais do que isto. Eu pego em crianças de 30 kg assim, só que há uma diferença entre pegar crianças, porque as crianças eu pego com calma assim e faço assim diferente com muita calma. E este saco não, mas não importa. Mas a questão é, eu se levantar devagar estes sacos, assim muito devagarinho, vou-me cansar, não é? Mas uma pessoa normal, quando tenta fazer força, só usa X%. Ou seja, tem de ser um gajo grande para conseguir fazer assim com a rapidez que eu faço. Se vocês repararem em rapidez, eu faço assim, eu pego isto assim, e enquanto estou a falar, eu subo isto bem rápido, estão a ver? Ou seja, eu não tenho dificuldade em usar bué de músculos de uma vez, bué de fibras de uma vez. E por isso eu pego em barras de aço e consigo dar logo tipo 300 kg de força de uma vez, que é assim que se eu fizer aqueles exames, que se alguém quiser fazer testes comigo não importa, só para medir a eletricidade, tá? Eu serei com certeza como o Roger, ou seja, consigo ativar muitas fibras musculares de uma vez. E isso é uma característica genética de certeza. Ou seja, geneticamente eu estou preparado para conseguir usar muitas fibras de uma vez. Ou seja, é como se eu tivesse o tal governador. E a pessoa normal não. A pessoa normal usa só um bocadinho das fibras
e só em situações de perigo, com adrenalina, etc., algumas delas conseguem dar um bocadinho mais e nem sei se é tanto como nós. E isso é de certeza genético. E isso, os genes do Asperger, são vários genes distintos que podem dar milhares ou milhões de combinações possíveis e podem dar certas características, certos dons. Eu tenho quase a certeza que, sei lá, 1% dessas, sei lá, eu por acaso não tenho aqui outro peso, eu não tenho pesos aqui, mas se não até vazio, com 4 sacos já não dá para agarrar um por cada dedo. Mas a questão é, eu acho que certas características que surgem podem ser muito raras. E pode haver um Asperger que tem uma característica, o outro pode ter duas, o outro pode ter até várias, umas boas, outras más. Aquele pode ter só características boas e muitas delas. E no meu caso, eu acho que tenho a facilidade de aprendizagem, tenho as artes, tenho um monte de coisas, a visão, a audição, resistência ao frio e à dor. E também devo ter a tal super força entre aspas. E agora? Eu agora aprendi a identificar Asperger, mais ou menos, não é? E, e eu lembro que havia um filme de um que era o Chris Wonderschek, que é um filme chamado Bending Steel, que eu vou colocar o link na descrição. E ele, apesar de não ter a força que eu tenho, pronto, nota-se que que é uma pessoa que, que é tipicamente um Asperger. Não fazia muitos amigos, está sempre isolado, tem a vida dele, passa muito tempo em casa, dedicou só precisamente a um hobby, ou seja, viu que tinha força, que começou a treinar a dobrar barras de aço, passava os dias inteiros, várias horas já em baixo a dobrar barras de aço, depois de chegar a casa. Ou seja, hobbies obsessivos, isolado, introvertido, não era. Nota-se que é um bocadinho, por acaso, tímido ele, diz que sempre teve dificuldade em fazer amigos, parece uma pessoa inteligente, ou seja, o Chris é de certeza um introvert. Eu também pensei que o Dennis Rogers fosse, porque o Dennis Rogers, por exemplo, foi campeão de fotografia, foi campeão mundial de braço. Não, pronto, foi muito bom de fotografia, mas foi campeão também mundial para a ferro. É o do Stanley Superhumans, faz coisas incríveis, a dobrar chaves inglesas como eu, etc. Ou seja, e de repente eu comecei a olhar para outros e também são assim. O Slim de Hammerman, que era o mentor do Dennis, também é uma pessoa inteligente, introvertida, ficava em casa. Ou seja, parece que é o típico Asperger. O mentor dele, que era o Joey Greenstein, que era o Mighty Hatton, há uns 100 anos atrás, que era o homem mais forte do mundo há uns 100 anos atrás, esse também tinha características de Asperger, introvertido, ficava em casa, e era muito inteligente. O Joey Greenstein era muito inteligente, muito sábio. Ou seja, eu comecei a olhar, eles são todos Aspergers. Depois começo a ver o pessoal lá de fora, o pessoal que dobra aço lá fora. Vocês pensam, o pessoal que anda a dobrar aço, vocês veem o meu caso, eu ando a dobrar barras de aço, é um bruto, não sou um bruto. Eu faço muita coisa modesta à parte, que acho que é espetacular. E eu olhar para fora, para o pessoal, vejo amigos na Alemanha que dobram barras de aço, são fortes, mas ao mesmo tempo são pessoas inteligentes, são pessoas sábias, e são pessoas introvertidas, ficam em casa só a dobrar barras, não estão muito com os amigos. Ou seja, eu acho que há aqui um padrão, que eu acho que esta gente toda, que tem o tipo de força que eu tenho, cá em Portugal estou eu, Espanha não conheço ninguém, acho que não há ninguém, em França acho que também não há ninguém, em Itália há dois ou três, é aqui um padrão estranho, em Inglaterra acho que há uns dois ou três também, pelo menos, na Alemanha já conheço uns dois ou três, Rússia há uns quantos, quatro ou cinco pelo menos que eu conheço. Há aqui um padrão, nos Estados Unidos há muitos, é estranho, nos Estados Unidos há muito mais pessoal com força. Nos Estados Unidos, dos principais 10 ou 20 que dobram barras de aço. Eu continuo a ser o deles, eu sou o mais leve de todos a dobrar certas barras de aço, ou seja, em termos de relação peso-força, eu estou acima deles. Modéstia à parte. Mas isso também pode ser uma vantagem de eu ser leve. Ou seja, se calhar eu sou simplesmente mais leve, não sei. Mas a questão é, no meio disto tudo, eu acho que há aqui um padrão, e nos Estados Unidos parece que há mais, e provavelmente nos Estados Unidos acho que há mais Aspergers, pelo que eu estive a ver, nos Estados Unidos há mais Aspergers, há aqui um padrão estranho, e eu acho que eles vão ser Aspergers. Eu já criei um vídeo em inglês, que eu vou colocar depois aqui, em que eu digo, pessoal, eu acho que vocês são Aspergers, etc, tentem lá, façam os testes, etc. E vou publicar isto entre os meus amigos, vou pôr no Instagram e certos fóruns onde o pessoal que gosta de parar se isola e fala, nós temos fóruns onde falamos e tal, e eu vou parar isso e vou ver se eles me respondem. E a minha teoria é, se só 1% da população é Asperger, não é? Só 1% da população é Asperger, e muito menos que isso tem aquele tipo de força, ou seja, não há 1% da população mundial, ou seja, 70 milhões que têm este tipo de força, não há. É muito menos. Da mesma maneira, também há muito menos pessoas que são tipo Einstein, não é? Por isso eu acho que a cena da super força pode ser uma característica única, mas praticamente tão rara quanto aquela de tipo de aparecerem Einsteins, etc.
Por isso, eu acho que, imaginem, se só 1% da população, que é 70 milhões, é que é Asperger, se calhar só 0,0001% dessa população, tipo 7 mil pessoas no mundo, é que poderão ter este tipo de força, porque em Portugal, se calhar, não sou o único. Se calhar, em Portugal, podem haver mais alguns quantos que não sabem que têm esta força, porque também até 2004, 2014 eu não sabia, não é? E podem ser outras pessoas como eu, e eu acho que da população X são Aspergers, destes X Aspergers, uma muito pouca população pode ser tipo Einstein ou ter a cena da força de serem muito fortes. E se a percentagem é tão rara, ou seja, X% são Asperger e destes são os 0, qualquer coisa são fortes, se a percentagem é assim tão rara, tipo 0,001%, não é? Então, se eu pegar em 10 gajos que dobram aço, basta que um deles consiga, já batimos as estatísticas. Porquê? Da Vinci conseguia, eu consigo. Se eu encontrar só mais um que dobra aço, não é? Tipo, em 3 é 100%. E se eu pedir a 10 pessoas, se eu pedir a 10 pessoas e só um é que responder, aliás, se eu pedir a 8 pessoas, junto comigo e com o Da Vinci somos 10, e só um é que responder bem, então dessas 10 pessoas, eu, o Da Vinci e essa pessoa, somos 3, somos 30%. Estão a ver a cena? E 30% de pessoas com a Asperger a dobrar a dobrar barra de aço, quando na realidade a população é só 0,0000%. Ou seja, isto é uma certeza estatística. Tipo, se teoricamente tinha que ser uma coisa assim e no pessoal que dobra, que tem Asperger, é muito mais, pá, há uma relação direta. E eu até acho que há pessoas que até podem ter Asperger que dobram aço e se calhar não vão dizer que têm, porque pode haver aquele preconceito do autismo. Eu já percebi que há lá, nos Estados Unidos eles ligam muito a Deus, etc. E apesar de eu ter uma crença que há um Deus, não é necessariamente um ser de auras brancas que anda pelo céu, não é? Eu não sei o que é que será Deus, será o Deus de Spinoza, será o próprio universo, será Deus, ou seja, pronto, eu não sei o que é que poderá ser Deus ou coisa assim, mas eu acredito que haja uma espécie de consciência superior, não é? Mas isso não importa. Não tem de ser necessariamente o da Bíblia, não é? Mas nos Estados Unidos eles vivem muito, ou são cristãos muito ferranhos, e já me responderam um que, epá, eu acho que é um dom dado por Deus, eu acho que eles não querem muito saber se é genético ou não, por isso não vai ser fácil eu conseguir que eles me respondam, alguns deles me respondam nos Estados Unidos se são Asperger ou não. Mas se eu conseguir, vai ser espetacular. E esta é a minha teoria. A minha teoria é, eu acho que vou conseguir detectar alguns Aspergers que tenham o tipo de força que eu tenho, ou melhor, vou conseguir entre o pessoal que tem o tipo de força que eu tenho, descobrir um ou dois Aspergers. E se eu descobrir, há uma prova estatística inegável que ninguém pode negar. Que é extremamente raro. Epá, deve ser tão raro existir alguém com este tipo de força quanto será raro existir alguém como o Bohr, Einstein, Heisenberg, ou seja, pessoas tipo, com aquele tipo de mente, não é? Eu acho que é uma característica igualmente rara. E o Da Vinci é uma pessoa que juntou as duas. Ok? É um polímata e tem aquele tipo de força. Eu acho que são características muito, muito raras. E se eu detectar várias pessoas que sejam Asperger no pessoal do braço, está garantidamente uma relação criada ali. E porque basta uma relação estatística destas para provar que isso é verdade. E se isso acontecer, eu gostava de saber se vocês me dizem qual é quais são os especialistas da Asperger para eu poder ir contactar. Eu só vou saber daqui a uns dias. Quando souber, eu vou-vos dizer qualquer coisa. E se eu descobrir, eu já vi um Asperger a dizer, por exemplo, tenho filhos, etc. E já vi que os Aspergers dizem que em português, as características do Asperger são como que, tipo, superpoderes, pronto. E eu já ouvi pessoas a dizer, tipo, este meu filho tem este poder, este meu filho tem este poder, e eu acho isso engraçado, acho isso, os pais dizerem que os filhos têm, tipo, que um filho tem um poder assim, ou tem outro poder, eu acho isso muito giro, porque isto no fundo é como se fosse outro poder, porque no fundo faz lembrar aquela série do Heroes, em que há pessoas que uma pessoa tem poder, mas isso é fantasia estúpida, mas pronto, há uma pessoa que tem um poder, outra tem um poder, pronto. E isto pode ser uma coisa engraçada. Os genes do Asperger, com certas combinações, podem dar certos, entre aspas, poder. Tipo, entre aspas, super força, podem dar, entre aspas, uma super inteligência, podem dar, entre aspas, podem dar muita coisa. Resistência ao frio. Eu tenho muita sorte de ser um polímata a aprender rápido e consigo estar, por exemplo, a escrever num teclado uma frase, neste teclado outra frase com outra mão e estava a outra pessoa a terceira frase, fazer três frases ao mesmo tempo. Aqueles testes, este teste é muito básico, mas eu consigo fazer, tipo, este teste também deve estar a rodar os membros num e inverter, ou seja,
pessoas normalmente invertem tudo, ou paralisam, ou seja, eu faço isto. Todo o tipo de testes que me disseram que era impossível ao cérebro humano fazer, eu sempre os consegui fazer, ou seja, eu, eu tenho. Isto é como se fosse tipo, entre aspas, poderes, eu acho isto muito giro. E esta cena da força e resistência ao frio que eu tenho e nunca ficar doente, se calhar eu nunca ficar doente também tem a ver com isso, não sei. Eu nunca ficar doente, resistência ao frio, ver bem de noite, audição, força, aprender rápido, tipo, eu acho que isto tem tudo a ver com a Asperger. Eu acho que Asperger é apenas um nome que a gente dá, é um rótulo, mas é uma label, mas a questão é, são de certos genes, de certas combinações que nos podem dar esta coisa. E eu já vi que há teorias de que Asperger pode ser o próximo passo da evolução humana. E tem lógica, porque é assim, reparem, se eu não preciso ser uma besta, perdão o termo, ser uma besta de 200 quilos para conseguir. Aliás, uma besta de 200 quilos não consegue dobrar isto normalmente. Pá, mas se eu não preciso ser uma besta de 200 quilos para conseguir fazer coisas brutais em termos de força, não preciso ser uma besta de 200 quilos e conseguir recursos, conseguir água, conseguir consumir montes de comida da cabo da natureza. Ou seja, parece que a própria natureza nos está a fazer, por exemplo, mais fortes e mais capazes, sendo mais magros, consumir menos recursos do que. Acho que faz parte da própria evolução. A própria evolução está a levar o ser humano para um caminho. Nós estamos cada vez mais neste planeta e isto está a causar pressão sobre a nossa espécie e essa pressão depois tem como consequência este tipo de mutações genéticas que nos leva a conseguir, por exemplo, ter muito mais força do que o normal com muito menos peso e faz com que nós não precisemos andar a consumir tantos recursos para ficar gigantes, etc. Apesar de haver gente que gosta de estar grande como um gorila, mas pronto. E acho que isto faz parte da evolução. Nós ficarmos mais magros, mas ao mesmo tempo mais fortes, mais resistentes ao frio, ter melhor audição, melhor visão, aprender mais rápido. Dizem que as pessoas são muito bons programadores. Eu sempre consegui fazer coisas de programação. Uma vez eu tive um colega meu que ele dizia ter um QI de 135 ou coisa assim, e eu pensei, bem, vamos lá ver se este é mais inteligente que os outros, ou coisa assim. Mas eu mostrava-lhe certas coisas que eu fazia em programação e eu ficava assim, eu depois explicava certas funções de recursão, etc. E eu ficava assim, e eu achava aqui um bocado estranho, um bocado difícil, e eu pensei, será que é ele que está no início assim? Mas são coisas que parecem tão naturais para mim e ele tem dificuldade. Apesar de ter um QI mais elevado que o dele, que eu nunca vos disse qual é o meu QI, mas não dá para medir, foi acima de um X, os exames só mediram até um X, e ela disse, olha, é acima disto eu não consigo. Quiseram que eu fosse outro sítio, eu não quis ir, não, porque eu achava isso uma estupidez, e continuo a achar que o QI não dá para medir inteligência, mas pronto, não dá para medir bem, dá para ter uma ideia. Pronto, eu não tinha, por exemplo, o meu QI, mas eu acho que dizem que os Asperger são muito bons em, por exemplo, em programação. E o que é o futuro? O futuro vai ser. Opa, espera aí, eu acho que fiquei sem. Acho que fiquei sem memória. Uh, esperem lá, eu fiquei aqui 5 minutinhos sem memória e vou só ligar a outra câmera. Pronto, aqui está, liguei a outra câmera, eu de repente sem espaço naquela máquina, agora liguei esta e já tenho espaço. E estava eu a dizer que vai haver as empresas, em vez de estarem a gastar dinheiro e contratar pessoas, vão ter muito mais lucro, mas vão ter de dar esse lucro em mais impostos. Que é para quê? Que é para o Estado usar esse dinheiro para distribuir um rendimento básico incondicional ou uma renda básica universal, como se diz no Brasil, que é toda a gente, quer trabalhe, quer não, recebe um X de dinheiro a mais. Se a renda básica for 700 euros, a pessoa se não trabalha ganha 700 euros. A pessoa se trabalha ganha 600 euros e ainda ganha mais esses 600, ganha 1400. Ou seja, quer trabalhe, quer não, a pessoa vai ganhar essa renda. E certas pessoas vão ter de ficar em casa, mas vão poder viver com essa renda, ficam em casa, as outras vão trabalhar, mas pouco a pouco cada vez já vem menos gente a trabalhar e mais máquinas a trabalhar. Até cá chegar a altura em que chegamos à sociedade Star Trek em que ninguém trabalha, só trabalha quem quer. E até lá, para nós nos adaptarmos, se não fizermos isso, a economia vai colapsar, a sociedade vai colapsar, o próprio capitalismo vai colapsar. Não funciona, porque as empresas, se as pessoas não tiverem emprego, não têm dinheiro para comprar, as empresas não vendem. Se as empresas não vendem, vão à falência, há menos trabalho, há mais desemprego, menos gente com dinheiro, menos gente com dinheiro, mais pessoas, mais empresas à falência, é um ciclo vicioso, ou seja, não se pode cair nesse ciclo. E para o capitalismo e a sociedade não colapsarem, tem de haver, inevitavelmente, uma coisa como o rendimento básico universal que vai ser implementado aos poucos, senão a sociedade colapsa. E isso, ao ser implementado, vai fazer com que algumas pessoas cheguem em casa e só vão trabalhar as que são necessárias. E quais são os empregos do futuro? Os empregos do futuro são a programação. Programação, tecnologias, ciência, porque é o futuro. No futuro as máquinas vão fazer os trabalhos básicos, pelo menos até chegarmos à singularidade, porque aí eu tenho uma teoria que defende que podemos ter chips que são com inteligência real,
tão inteligentes ou mais, por exemplo, o Einstein, por exemplo, mas milhões de vezes mais rápidos que o Einstein, um chipzinho assim, e imagina que eu teria milhões de chips dentro de uma sala, cada um deles milhões de vezes mais rápido que o Einstein. Opa, ou seja, vamos chegar a uma altura em que a nossa tecnologia vai subir, opa, mega exponencialmente. E aí nós não precisamos ter inteligência. Mas até chegarmos a esse ponto, nós vamos ter muita necessidade de ter pessoas, especialmente tipo Asperger, boas da programação, ciências, etc. E essas pessoas é que vão ter emprego. As outras vão ganhar, tipo, imaginem, 700 euros, ficam em casa, mas não vão ter tantos meios para ter filhos. Os que Asperger vão trabalhar, vão ter salários altos, etc. E vão ter mais meios para ter filhos. Acho que há uma altura em que as pessoas que não são Asperger vão ficar mais tempo em casa, as que são Asperger vão trabalhar mais, vão ter mais filhos. E se dizem que o Asperger já é geneticamente uma coisa forte, ou seja, passa-se pais para filhos. Imagine com. Não quer dizer que seja sempre, mas imagine com a Asperger tenha 2 filhos, 4 netos, 8 bisnetos, 16 trinetos, etc. Pouco a pouco, os genes de Asperger vão se espalhar e daqui a 100, 200 anos já não é 1%, já são para aí 5%, 10%, 20%. E com esta tendência que há para os Asperger trabalharem mais em breve do que os outros, e ainda vai aumentar essa. A não ser que eu não queira ter filhos, mas eu reparei que os Asperger gostam de ter filhos, não é? E isso vai aumentar cada vez mais essa tendência e vai ser, pá, por isso eu acredito mesmo que possa ser o próximo passo evolucionário da espécie humana. E ao pensar que pode ser o próximo passo evolucionário da espécie humana, também me lembro de uma coisa. É, esse passo vai ser não só algo relacionado com a inteligência, que seja capacidade de programar, etc., para melhorar a sociedade, mas também algo relacionado com força, que é aquela coisa que eu digo. Para que é que a gente pá, o ser humano, ao evoluir, tornou-se mais capaz de fazer mais força com menos peso. O Bruce Lee é, a meu ver, um ser humano mais evoluído do que um daqueles gajos de 200 kg que andam a levantar. Porquê? Porque eles precisam ter muito músculo para conseguir levantar peso. O Bruce Lee tinha uma força brutal sem ter peso. Por isso, aliás, vocês, quem estudou antropologia, etc., sabe isso, que quanto mais evoluímos, mais força conseguimos ter com menos tamanho, porque é também uma questão de gestão de recursos, não gastar os recursos da natureza, não ter de ter 200 kg de peso, consumir montes de coisas da natureza para ter alguma força. É evoluído nós termos muita força com pouco peso. Por isso, eu acho que não só o próximo passo de evolução humana tem a ver com seres humanos que sejam inteligentes, etc, etc, capazes de muitas coisas, etc, como também terem muita força, terem se calhar resistência ao frio, terem resistência à dor. Ou seja, eu acho que isso faz parte do ser humano, entre aspas, mais funcional, mais perfeito. Perfeito entre aspas. Eu não estou a dizer que não estou a ser mais perfeito, ninguém é mais perfeito que o outro, ok? A outra pessoa pode ter menos força, pode ter menos inteligência, não é menos perfeita. Não me interpretem mal. Mas como é que eu ia dizer? Um ser humano mais adaptado ao futuro. Porquê? Um ser humano que consiga fazer coisas mais necessárias no futuro, em termos de programação, etc. Ao mesmo tempo, como é que eu ia dizer? Olha, eu já fui tropado 2 vezes. Fui tropado 2 vezes, uma delas até aqui direito, tive sorte. Fui tropado 2 vezes, não magoou. Ou seja, eu tenho resistência a. Parece que não é fácil ser atropado. Já estive numa sala em que, houve quando era bebê, houve muitas crianças com meningite meningocócica, em que as crianças morrem, etc. Eu não apanhei aquilo. Tive uma sala com gripe A, eu não apanhei gripe A. Eu nunca fico doente. Até agora, espero não continuar assim. Nunca tenho frio. Tenho uma força brutal, vejo bem, audição boa. Tipo, aprendo tudo rápido, a tocar, a pintar, a tudo e mais uma coisa. Faço coisas que dizem que o cérebro não é capaz. Ou seja, é fixe. Eu adoro ser assim. E eu não acho que isso seja mau. Eu acho que o próximo passo da evolução humana vai ser mais ou menos. Toda a gente vai ser assim. Ou seja, eu acho que. E se isto vem dos genes da Asperger, eu acho que isto, inevitavelmente, com o tempo, vão ser todos assim. Porque agora pode um Asperger ter uma característica, ter outra, mas com o tempo, todos eles vão ter muitas características. Daqui a 1000 anos, eu tenho a certeza, vamos ser, no mínimo dos mínimos, com todas as coisas que eu tenho, vamos ser todos assim, ou ter ainda mais. Eu acho que eu. E eu acho que os Aspergers, que às vezes têm alguns problemas de não reconhecimento das fases, não reconhecimento das emoções, que isso não acontece comigo, não reconhecimento de ironia, ou que são desajeitados, sei lá, esse tipo de coisas da Asperger, eu acho que não são traços que são propositados pela natureza. Eu acho que a natureza anda a fazer experiências connosco. A natureza faz experiências connosco, faz parte da evolução humana. Mutação genéticas, a mutação genética, as experiências genéticas que a natureza está a fazer connosco, às vezes há resultado bom resultado, um resultado bom, às vezes há um resultado também bom, mas não tão bom, se calhar, e às vezes há um resultado que há uma coisa que corre mal e há um resultado um bocadinho errado,
pode ter algum problema, não quer dizer que a pessoa tenha algum, não quer dizer que a pessoa, porque espero que não me interpretem mal e que não pensem que eu estou a dizer que há pessoas que são melhores que outras, não é isso. Mas a questão é, este tipo de mutações podem dar a algumas pessoas características que elas adoram ter e a outras características que elas não gostam de ter. Eu, por exemplo, tenho características que teoricamente não devem ser boas. Tipo, ninguém é perfeito. Eu sou bem distraído. Às vezes, se alguém fala comigo, eu ponho-me a pensar noutras coisas e de repente, ups, não estou a ouvir esta pessoa. E fico atento outra vez. Deixei de estar a. Ou seja, isto é um defeito meu, não é? Ao mesmo tempo, eu não querer estar ao pé de pessoas é um defeito meu. Mas pronto, eu gosto desses defeitos. Estão a perceber? Ou seja, e há pessoas que têm características que gostam de ter e há pessoas que têm características que não gostam de ter. Pronto, eu acho que isso, características que não gostam de ter, faz parte dessa experiência cósmica que está a ser feita com os seres humanos, à qual nós chamamos de evolução da nossa espécie, e que este tipo de experiências às vezes corre melhor do que outras, porque alguns gostam de ser como são, outros já não gostam de ser como são, mas isto com o tempo vai correr bem. Com o tempo toda a gente vai gostar de ser como é, toda a gente vai ter aquilo que quer ter e vai correr bem. E daqui a umas gerações isto vai correr tudo bem. Eu acho que isto pode ser mesmo o próximo passo da evolução humana. E é por isso que eu falei com essas pessoas que dobram aço, porque eu quero ter a certeza absoluta de que é mesmo real que o Asperger possa dar força. Porque eu, se conseguir provar estatisticamente que isso acontece, eu consigo provar isso. E aí fica cada vez mais óbvio que pode ser mesmo o próximo passo da evolução humana, porque, pá, sei lá, o não ter frio deve ser, mas o nunca ficar doente, recenseador, todo tipo de coisas, depois também ter força, e depois ao mesmo tempo aprender tudo bem rápido, conseguir fazer coisas disso que as pessoas não conseguem fazer, sei lá, tudo junto, pá, se o Asperger der isto tudo, só pode ser uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. E se por acaso corre mal para algumas pessoas, elas não gostam de ser como são, pá, é porque ainda não é um processo que está a ser afinado, ainda não é bem. São experiências que a natureza já faz connosco. É um processo que está a ser afinado neste momento e que um dia vai estar tão afinado quanto o universo. O universo faz alterar em 0,001% de uma das forças maiores da física, todo o universo colapsaria. Ou seja, é uma coisa afinada ao pormenor. Eu acho que a espécie humana também está a ser afinada ao pormenor, de tal maneira que um dia vamos gostar todos de ser como somos e pá, vai ser espetacular. Hoje em dia há pessoas que não gostam de ser como são, porque mas isso não se preocupem, mesmo que vocês se calhar vejam características que tenham, eu as que eu tenho, eu gosto delas todas. Se vocês verem características que têm e não gostam, pá, não se preocupem, os vossos filhos vão ter características certamente que eles vão gostar e por aí fora. Eu acho que isto vai ser uma coisa boa. E eu espero que vocês tenham compreendido. É isto que eu vou fazer. Quando eu souber que alguns deles tenham respondido que há uma relação, eu aí vou pedir a eles se podem fazer um vídeo. Pá, mas isso é uma coisa mais avançada. Se eu descobrir que eles conseguem, vou pedir a eles para fazer um vídeo em que dizem, por exemplo, eu sou Asperger e dobrem barra laço ou coisa qualquer, e aí eu consigo mostrar que Asperger tem essa relação. E aí vai ser espetacular. E aí eu só falo com o pessoal de especializado em Asperger para falarem isto lá fora. Pronto, mas é uma coisa que tinha de ser eu, uma pessoa com este tipo de capacidade, a descobrir uma coisa destas, porque quem olhar para nós pensa que nós somos apenas um bando de brutos que anda aqui do braço, e não somos. E por isso tinha de ser um destes, entre aspas, bruto, como eu, que anda do braço, arrastasse, ter Asperger para perceber, epá, há aqui uma relação. E, por sorte, um destes brutos tem Asperger, tem Asperger, descobriu essa relação e agora vai fazer essa prova, vai provar isso. Epá, eu não vou estar aqui a perder mais tempo, espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, comentem no vídeo. Se gostaram do vídeo, partilhem com outros Aspergers, façam like para ajudar a crescer o meu canal, subscrevam e quando eu souber mais alguma coisa eu digo-vos qualquer coisa, está bem? Então vá, adeus, até a próxima. Ah, isto é uma das características de ter Asperger, foi ganhar esta vista. Ui, os meus gatos estão a fazer porcaria. Bem, adeus.